Olá, eu sou o Anderson Souza do canal do Café Tributário, CEO da Arte Fiscal. Quero falar com você dessa IN que bombou essa semana, a IN 1911 de 2019, que trouxe a instrução normativa referente ao PIS e COFINS. Na verdade, regulamentou a lei do PIS e COFINS, que é algo que nós já cobrávamos há tempo. Só que tem muita gente perdida, não sabendo como fazer, o que executar. Fala, agora mudou tudo, mudou a lei do PIS e COFINS, então vou explicar muito bem para você, porque ela trouxe uma informação muito importante, que é sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Então vamos lá, primeiro de tudo você precisa entender que essa IN ela é muito ampla, ela tem mais de 200 artigos, então nós vamos fazer um resumo aqui, claro que não dos 200 artigos, mas dos pontos mais importantes, porque é extremamente importante você entender que é uma regulamentação. A lei que nós temos do PIS e COFINS, lá, que é a Lei 10.833, ela não mudou em nada, ela continua valendo, ela tem poder de lei. Já a IN é a regulamentação, é como que nós vamos usar a lei, como que nós vamos utilizar os créditos, o que é considerado como crédito, o que é considerado como receita, o que eu posso excluir, deduzir. Então ela regulamenta para você. Então temos que entender que essa lei, essa instrução normativa, ela não tem poder de lei, ela é uma regulamentação da lei, tá? Então vamos falar do ponto que ele é o mais talvez complexo e o que trouxe a novidade, que é a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Na exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, ela não mudou em nada que ela já falava lá da COSIT 13. Lembra da COSIT 13, que foi a grande discussão junto ao STF? Porque o STF ele julgou que o que deve excluir da parte de PIS e COFINS é a receita, é o ICMS da receita, é o ICMS destacado da nota. Pelo menos foi isso que todo mundo entendeu. Porque nós falamos lá que deveria excluir o ICMS do faturamento. Isso que foi julgado lá no STF. Não foi falado, por exemplo, do ICMS recolhido. E a COSIT 13, que a Receita trouxe, falou assim, olha, eu não concordo com o STF. Você tem o direito da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS? Tudo bem, mas você só vai ter o direito do que efetivamente você recolheu para o Estado. Então, na sua conta de crédito e débito, se você recolheu para o Estado, você tem o crédito sobre a base do recolhido e não sobre o ICMS destacado na nota. E aí virou aquela briga. Muita gente falou assim, eu não dou atenção para essa COSIT, porque ela está totalmente aí ao contrário do que o STF decidiu. E aí na IN ela consolidou. Ela consolidou o quê? O entendimento da Receita e não o entendimento do STF. Isso é muito importante que fique claro. É uma instrução normativa da Receita Federal falando assim, olha, o que tem que excluir o ICMS da base do PIS e COFINS é o efetivo recolhimento de ICMS. Então, se você não recolheu para o Estado, você não tem crédito. Eu, Anderson, continuo discordando da Receita e acho que a Receita está passando por cima de uma modulação que ainda vai ocorrer no dia 5/12, que nós vamos assistir de camarote. Então, no dia 5/12, vamos comprar pipoquinha, vamos comprar refrigerante, tomar aquela cervejinha e aguardar aí o posicionamento do STF. Porque em nenhum momento no STF foi discutido se o ICMS que era para ser abatido da base do PIS e COFINS era o ICMS recolhido ou o ICMS destacado. Pelo contrário, está claro na decisão do STF que é o ICMS do faturamento, da receita. Sendo da receita, é o quê? É o ICMS destacado de venda, né? O que você vendeu, o que você faturou. Então é algo totalmente controverso que ainda está em discussão e que nós temos que nos atentar. Porém, você, não é porque essa instrução normativa ele já fala lá que você já pode excluir o ICMS do que foi recolhido que você já pode sair fazendo, não. Isso só vale para as ações que transitarem em julgado. Não teve modulação desse assunto ainda. Enquanto não houver a modulação, os contribuintes não têm direito a uso, a não ser que tenha uma ação aí já transitada e julgada. Então fique muito bem claro, não vão sair fazendo sem o seu cliente ou você contribuinte não ter entrado com uma ação, tá? Toma muito cuidado aí para o problema não ser pior. Se você está tomando crédito sobre o destacado ou você está tomando crédito sobre o recolhido, aí já é uma questão de discussão, desde que você tenha uma ação que transitou em julgado, tá? Que habilitou o crédito na Receita bonitinho. Outro ponto que é legal, você que está em discussão com a ação, talvez é muito claro que você já deixa aí, discuta com seus advogados, com o seu departamento jurídico,
que force que a informação venha aí no trânsito em julgado que o ICMS é o destacado da nota fiscal. Porque daí não vai ter discussão com a Receita Federal. Mesmo que ela crie uma instrução normativa, ela não vai poder discutir com o que foi transitado em julgado. Tanto que ela já deu um parecer informando que se a informação que o ICMS da nota é o destacado, tiver lá na ação que foi transitada em julgado, ela não tem discussão. Então é um ponto para que se tenha atenção nesse sentido, legal? Então, esse é o maior ponto de discussão. Lembrando, não vamos sair excluindo ICMS sem ter uma ação por conta da IN, porque ela não mudou em nada as regras, ela somente consolidou uma instrução para que você possa executar de forma correta sobre o entendimento dela. Mas a modulação efetiva que vai ocorrer é lá no dia 5/12. Inclusive hoje ela soltou uma informação falando que mesmo com a modulação ela já tem o entendimento dela, mas é uma questão de briga jurídica, ela também não pode tomar uma posição, senão também a gente pega todas as nossas leis, todo o nosso poder judiciário e jogamos no lixo, porque se não serve mais, né? Então nós precisamos entender que não é bem assim também que funciona, porque tem uma IN que informa como você tem que fazer, que aquilo virou regra, virou lei. Não é assim, tá? Mas o que mais essa IN trouxe? Essa IN trouxe alguns pontos bem interessantes. Aí os pontos positivos que eu vejo dela. Por exemplo, lá na Lei 10.833, no seu artigo 3º, ela falava sobre os créditos possíveis. Nessa IN, ela fala o que não é insumo. Por exemplo, ela fala, você tem crédito de insumos. Na IN, ela fala o que não é considerado insumo. Isso deixa um pouco mais amplo o entendimento, até entrando um pouquinho na tese do conceito de insumo, que é o conceito da essencialidade. Ó, você quer ver um exemplo? Antigamente, funcionava assim. Questão de essencialidade, ó. EPI, tá? Produtos lá de equipamento de proteção individual. Quando o equipamento de proteção individual era utilizado para proteger o bem que estava sendo industrializado, aquilo era direito de crédito. Mas, se ele estava protegendo o usuário que estava utilizando aquele ferramental, aquela máquina, para produzir aquele produto, ele não era efeito de crédito relativo a insumo, não era considerado um insumo. Porém, já teve uma consolidação do CARF quanto a isso. Qualquer EPI, hoje gera direito a crédito. Já temos a consulta do CARF aí favorável, já é um assunto pacificado, não precisa nem mais entrar aí em discussão. Tem despesa de EPI? É crédito de PIS e COFINS. Não tem problema nenhum, tá? Então, hoje essa IN, ela traz uma consolidação maior referente a esse assunto, que é trazer um pouquinho mais do conceito de insumos para que fique mais claro para nós. Quer ver outro ponto que foi bem interessante? O frete de transferência. É uma coisa também que eu acho que tem uma discussão aí. Na verdade, agora ela deixou claro que o frete de transferência entre unidades não caracteriza aí um frete objeto de crédito. Porém, antes falava que era o frete da operação de vendas. E a transferência, muitas vezes, está relacionada à operação de venda. Eu preciso transferir para um determinado local para poder vender. Agora ela já consolidou que não, que é somente o frete que está lá na parte de venda mesmo do produto, que é o direito do crédito. Já deixou claro aí, regulamentando o frete sobre vendas, tá? Para que não haja aí muita conversa, muita discussão. Agora, esse ponto é o mais discutido para mim, fora a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Olha o que ela fez agora. Na aquisição, você considera o ICMS como um custo. Quando você acredita lá o item da nota fiscal, é o valor de aquisição. É a sua base de crédito PIS e COFINS. A IN fala que não. Que você deve deduzir o quê? O ICMS. Que ICMS não é custo. Poxa, mas ela fala que eu não posso destacar o ICMS de venda, que eu não posso usar como crédito o ICMS de venda, mas quer que eu deduzo o ICMS de compra para efeito de crédito. Então, ou seja, o meu crédito vai reduzir, porque ela entendeu que não é custo. Esse artigo, inclusive, ele está lá, se eu não me engano, no 167. 167, isso mesmo. No artigo 167 está dizendo que o ICMS não deve compor o custo da mercadoria, ou seja, no valor de aquisição de base de crédito, ele não deve incorporar o crédito de PIS e COFINS. Olha que controvérsia que a Receita fez aí, mas eu volto a falar, é uma instrução normativa, é o que ela aconselha que você faz.
mas a lei que rege os créditos está lá na 10.833, no artigo 3º. Então a gente não pode confundir isso, tá? Não temos que colocar no bolso e entender que aquilo é lei e acabou, legal? Uma outra coisa importante, que ela separou aí no conceito na iene, é na armazenagem e frete. Agora ela separou, vieram separados, porque estava tudo no bolo só, armazenagem e frete. Agora não, agora está separado. Então ela consolida a informação que a armazenagem é direito de crédito e o frete é direito de crédito. Claro que o frete sobre vendas é sobre a sua essencialidade. Na tese conceito de insumos, eu defendo que o frete de compras também deve dar direito. A lei é clara quanto a isso? Não. Mas eu entendo que na tese de conceito de insumos, eu entro com uma ação para os meus clientes para defender essa tese, que eu acho que ele está na essencialidade do negócio do meu cliente, que é transportar matéria-prima ou material para revenda para o seu estabelecimento para que ele possa vender ou ser fabricado. Legal? Gente, essas são as mudanças que a iene trouxe. Claro que são várias, tem muitas. É fresquinha, vai vir muito assunto ainda para a gente conversar sobre isso, mas eu quis já fazer um resumo dos principais pontos para que você possa entender um pouquinho mais do que essa iene está falando, legal? Então continua seguindo, não deixa de acionar aqui esse sininho, porque eu vou disponibilizar muitos vídeos para você e você precisa estar cada vez mais atualizado. Então cada vez que eu disponibilizo um vídeo, você já recebe a notificação. Então deixa aí seu comentário, aciona aí o sininho para que você receba aí o nosso material aí o mais rápido possível. Um grande abraço e sucesso!